Boa tarde a todos, nós estamos mais um momento para gravar mais um vídeo aqui no canal Compartilhando Saberes Teológicos. Na tarde de hoje nós vamos falar sobre o termo princípios. O termo princípios é um termo muito generalizado, que tem uma amplitude muito grande, uma gama de, sentidos muito ampla. Porém, é um termo de origem do latim. Ele, no latim, o som, a vocalização dele é principium. Principium indica, claro, origem, inícios, começos. Por isso, no aspecto mais vulgar da terminologia, mas no aspecto mais amplo, ele vai alcançar uma projeção da ética. Na ética, ele entra como valores objetivos, valores morais, valores de algo relacionado a uma amplitude de conceitos, de procedimentos, de normas, de normatividades que pode estar inserido dentro de uma projeção, pode estar inserido dentro de uma tradição, pode estar inserido dentro de um conceito referente a uma proposta, a um elemento filosófico, a um elemento constituinte de uma constituição, há uma lei, há uma norma implícita dentro até do aspecto do direito, vindo a indicar que aquilo é um princípio de vida, é um princípio de atitude, um princípio de procedimento que está inserido, claro, em um padrão de ação, de atitude, de pensamento, de vocalização, de manifestação do ser enquanto membro de uma sociedade, enquanto membro de uma sociedade multidiversa, de uma sociedade que tem conceitos, de uma sociedade que tem culturas, de uma sociedade que tem reações e que ele, na sua reação, que ele, na sua participação, que ele, na sua manifestação, está linkado, atrelado a cumprir a leis, a cumprir normas e a expressar valores que esses foram construídos referentes ao ambiente em que vive, referente à sociedade, claro, em que ele está inserido, aos valores adquiridos com a sua educação familiar, a sua educação intelectual, que é referente à sua formação acadêmica e valores pertinentes até à sua manifestação familiar, profissional, religiosa, enfim, todos os valores, gamas de valores que ele possa contrair e adquirir e assim agora se processar, manifestar, expressar perante a sociedade, compondo assim as reações e ações e intervenções dele enquanto um ser, enquanto uma pessoa, enquanto um cidadão. Agora, os princípios hoje são intervenções e ações e manifestações éticas muito importantes, porque são elementos que identificam o ser, elementos que identificam a sua ação, a sua projeção, a sua reação. Quem é, como faz, como está, como pode, como se vincula, como se procede. Então, todos esses questionamentos, eles partem de um ponto único, o princípio, os princípios da pessoa, os princípios únicos da pessoa, os princípios elementares da sua cosmovisão e sua participação dentro de uma sociedade que ela é, como eu já disse, multidisciplinar, multicultural e multi-idealista dentro de um contexto político, dentro de um contexto histórico, dentro de um contexto social, dentro de um contexto econômico e até religiosa, porque tem uma gama de religiões, uma gama de crenças, e aí entra o pluralismo religioso, o sincretismo religioso, e dentro desse contexto todo, ele está inserido e ele está cobrado em que aspecto? Cobrado no aspecto de manifestar os seus princípios, que são manifestados de uma forma até espontânea, através de um gesto, através de um olhar, através de uma palavra, através de uma expressão, através de uma roupa, através de
uma interação social, dos próprios silêncios, da própria risada, da própria forma em como ele se vincula dentro do contexto em que ele está remetido a vincular-se enquanto ser, enquanto pessoa. E esses princípios hoje, eles nos remetem a uma série de percepções, uma série de ações que as pessoas hoje têm muitas vezes não avaliado, não analisado, não refletido, e elas vão surgindo e vão construindo a identificação da sociedade, né? Os princípios gerais de uma sociedade, os princípios gerais de uma clã, os princípios gerais de um Estado, de uma nação, no aspecto político, daí, no aspecto econômico, os princípios da administração pública, os princípios da condução da pessoa enquanto gestor, gestor do seu capital, gestor do capital de outrem, ou gestor público que está capitalizando aí todos os valores e recursos que lhes são confiados para gerir e aplicar no bem e no fim social da própria sociedade, do próprio segmento a qual ele está à frente e conduz assim a uma administração gerenciando um bem público. Princípios eles podem ser se corromperem e tornarem-se corrosivos a partir da interferência e da abertura que um ser, uma pessoa, um cidadão concede para receber uma influência que pode ser negativa e pode ser positiva. Muitas das vezes a corrupção surge porque ao olhar da pessoa, aquela proposta, aquela ideia, aquela convicção, aquela sugestão vai ser uma saída. E ela, às vezes até inocentemente, por ver algo que se tornou fácil, ver algo que tornou-se favorável, vai entrando. E no entrar, ela se vai atrelando, vai se prendendo, vai se viciando naquela circunstância da facilidade, né? Daquilo que está sendo palpável aos seus olhos, e aí vai absorvendo o princípio da corrupção. O princípio da corrupção é um princípio ativo que leva a pessoa a ir para um caminho sem volta, muitas das vezes, né? Quando ele se descobre, ele já está totalmente absorvido dessas práticas. Agora, outros princípios são os princípios normativos, daquela pessoa que está presa a uma atividade monitorada e controlada por leis e por normas, como, por exemplo, aqueles que são os chanceladores de leis, né? Aqueles que são os processadores das leis, aqueles que são também os que aplicam e legislam a lei e as executam como autoridades públicas, autoridades cíveis, como sendo até Ministério Público, advogado, promotor, juiz, não é? Ou estudante da área do direito, ou até uma pessoa que está inteirada nessa gama desse processo judicial, desse processo de intervenção jurídica. Então essa pessoa, ele lida com princípios morais, mas são princípios também éticos e princípios também regidos dentro da conduta que a lei, que a legislação, que a normatividade jurídica propõe, e que ele, como responsável, que ele, como ser que está inserido nesse contexto judicial, tem que cumprir, tem que seguir sua prática, sua vida, sua ação, seu pensamento, sua execução dentro daqueles elementos, dentro daqueles valores, daqueles códigos pertinentes que inserem, que indicam os princípios de valores, de indicações, de projeções, que são leis pessoais, coletivas, em que ele, como vamos assim, operador destas, como pessoa pertinente a essa realidade, tem que executar
para ser um padrão, para ser um exemplo, para, através dele, motivar essa prática para com os demais e assim poder cobrar até a sociedade referente a essas leis, a esses princípios jurídicos alincados em uma Constituição. Então, princípios têm algo de dimensão inexplicável, muito ampla, porém, ele pode também estar enquadrado em um aspecto muitas vezes formal e muitas vezes também social, pode até vulgarizar-se, pode, e pode também vir até estar solidificado em um só segmento, um só procedimento, como em vários segmentos, vários procedimentos e vários sentidos aplicativos. Então, quando você usa esse termo princípios, tem que pensar e refletir a amplitude deste e ver o quanto este está dentro de um contexto de uma dimensão extraordinária. Deus os abençoe. Esta era a compartilhação desse momento do nosso live aqui no nosso canal nesta tarde. Obrigado a todos.